Você já parou para pensar no labirinto emocional que uma mulher navega quando um homem decide se afastar? Não é apenas a ausência dele que pesa, mas uma sensação avassaladora de perda, como se o alicerce de sua autoestima desmoronasse. É como se de repente o brilho que iluminava suas crenças sobre si mesma se apagasse. E o mais surpreendente, ela nunca se preparou para isso. Acreditava, no fundo, que sempre teria controle sobre a situação. Para ela você era uma constante, alguém sempre ao alcance, pronto para voltar. Mas quando você se cala, quando as mensagens cessam e o seu esforço desaparece, algo profundo acontece. Ela percebe que, mesmo sem notar, você era a fonte de validação que alimentava sua confiança. Aqueles pequenos gestos que pareciam insignificantes para você eram, na verdade, o que a mantinha erguida. E quando isso se vai, o equilíbrio do seu mundo é abalado. Antes de começar, já se inscreve aqui no canal A Sabedoria Oculta, porque toda semana eu trago reflexões, estratégias e verdades que ninguém teve coragem de te dizer. Curte esse vídeo para ajudar essa mensagem a chegar em outros caras que também precisam disso. E comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Vamos criar uma rede de homens conscientes, firmes, que estão saindo da ilusão e assumindo o próprio valor. Sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Ela começa a se fazer perguntas inquietantes. Ele se cansou de mim? Ele percebeu que pode viver sem mim? Encontrou alguém que brilha mais? É nesse momento que a dinâmica muda. A ausência de um homem que valorizava a relação se torna mais impactante do que a presença de muitos que apenas ocupam espaço. Agora, é ela quem busca se reconectar, mas faz isso com sutileza. Suas postagens se tornam mais provocativas e ela se coloca em lugares onde sabe que você pode vê-la. É um jogo de emoções, e a curiosidade e a dúvida a consomem. O que realmente se passa em sua mente? Você está disposto a descobrir? Vê-la? Responde a stories antigos como se fosse um ato natural, mas nada disso é ao acaso. É uma tentativa desesperada de recuperar o controle que ela nem percebeu que havia perdido. Você está prestes a compreender algo que poucos entendem, o que realmente acontece na mente de uma mulher quando você desaparece de verdade. Não por joguinhos, não por manipulação, mas por uma decisão consciente. E quando isso ocorre, tudo muda. Você talvez já tenha notado como algumas mulheres se transformam radicalmente quando o homem para de insistir. Em um dia, ela é fria, confiante, desinteressada. No dia seguinte, está curtindo suas fotos, enviando uma mensagem casual, iniciando conversas com desculpas banais. E você se pergunta, mas ela não estava indiferente? Agora está com saudade? Não é saudade de quem você é, mas sim da sensação que você proporcionava, do quanto você se entregava. Isso alimentava sua autoestima, era o que a mantinha viva. E agora que você fechou essa torneira, ela se afoga em um silêncio que nunca aprendeu a lidar. Por isso é crucial entender. Um homem que reconhece seu valor não fica correndo atrás. Ele decide se afastar. E essa decisão transforma tudo. Mulheres não precisam de força física para dominar um homem. Elas têm a habilidade de jogar com a mente, sabem como mexer com o emocional, oferecem carinho em pequenas doses, o suficiente para manter você preso. Elas sabem exatamente quando mandar uma mensagem suave, só para te trazer de volta, mas nunca o suficiente para que você se sinta à vontade. É uma mistura de dúvida, um toque de insegurança. Enquanto você se esforça, ela é quem controla a situação. Mas um dia, o homem muda. Para de enviar mensagens, para de responder rapidamente, para de tentar se provar e realmente desaparece. E aí ocorre o colapso do lado dela. Ela finge que está tudo bem, que você é apenas mais um que passou. Mas por dentro há algo gritando. Ela tenta se convencer de que é uma fase e que você vai voltar, porque todos sempre voltam. Mas você não retorna, não curte, não responde, não envia recados. Você se torna ausência e o silêncio pesa. Então, ela inicia seus testes, curte uma foto sua, manda uma mensagem casual, responde a um story, esperando qualquer sinal de que ainda mantém o controle. Se você responde, ela respira aliviada. Mas se você continuar em silêncio, o jogo muda e surge a dúvida, aquela que fere o ego. Ela começa a questionar se você realmente se cansou, se já seguiu em frente, se ela perdeu, tenta se enganar dizendo que é apenas uma jogada sua, que você quer provocar ciúmes, mas o tempo passa e nada acontece, nenhuma notificação, nenhuma reação. O nome dela não aparece mais no seu radar e, finalmente, ela percebe que perdeu algo que sempre achou que tinha em suas mãos, o controle. E com isso, a imagem que ela construía de si mesma começa a se desmoronar. A verdade é que quando um homem decide partir, tudo começa a desmoronar. A mulher geralmente não está preparada para lidar com a rejeição. Para o homem, essa é uma realidade cotidiana.
Ele leva fora, é ignorado, sente o vácuo e aprende a conviver com isso desde jovem. Para ela, no entanto, a situação é bem diferente. A vida dela sempre foi cercada pela certeza de que teria escolhas. Sempre teve homens ao seu redor, disputando sua atenção, elogiando-a, insistindo, e agora, pela primeira vez, um homem realmente se desvinculou sem drama, sem escândalo, apenas desaparecendo. Surge uma questão que ela nunca havia se feito. Será que eu não era tudo o que acreditava ser? A partir desse ponto, o impacto é devastador. Ela passa a se observar mais no espelho, tentando entender o que perdeu. Leva mais tempo para se arrumar. Vasculha suas redes sociais, questionando se ele já encontrou outra pessoa porque se sente desorientada. Tudo o que acreditava sobre si mesma, ser desejada, ser única, ser procurada, começa a se esvair. Quando o homem que ela pensou que teria sempre ao seu lado simplesmente some, ela se vê obrigada a encarar algo que machuca mais do que qualquer ausência. Um vazio que não consegue preencher. A ficha pode demorar a cair, mas quando cai, traz um peso que não se pode esconder. Nem com fotos, nem com legendas forçadas, nem mesmo com um sorriso que não convence. No fundo, ela sabe que perdeu um homem que não precisava dela para ser completo. A dor real não é a perda em si, mas a consciência de que ele não era dependente dela, que ele poderia ir embora. E a ausência dele não foi um jogo, foi uma decisão. Isso desarma qualquer defesa que ela ainda mantinha. Por isso ela tenta voltar. Não porque deseja reviver o que vocês tinham, mas porque precisa desesperadamente sentir que ainda tem algum controle. A ideia de que ele seguiu em frente sem olhar para trás a incomoda. E é por isso que ela faz de tudo para chamar sua atenção. Muda o visual. Aparece em lugares que sabe que ele frequenta, tenta se mostrar. Mas não se engane. Isso não é amor. É o orgulho ferido tentando se curar com sobras. E quanto mais ele se mantém firme, mais o desespero dela aumenta. Ela percebe que ele se tornou exatamente o tipo de homem que não consegue manipular. E isso a desnorteia. Essa nova versão dele, segura e distante, é tudo o que ela não esperava ter que enfrentar. Ela se vê em um espelho distorcido, onde tudo o que antes usava como arma agora não funciona mais. Palavras doces já não têm efeito. Um reaparecimento repentino não muda nada. Tentar fazer ciúmes não a abala. E é nesse momento que ela percebe. Ele não está mais onde ela o deixou. Essa consciência é brutal, porque desmonta a fantasia que criou ao seu redor. A ideia de que ele sempre estaria ali, esperando, pronto para voltar e implorar por atenção, desmorona. E tudo o que sobra é o silêncio. O mesmo silêncio que ela usou para provocá-lo, agora se volta contra ela, e ela sente no olhar, na pele, nos dias que passam lentos, que ele se tornou uma ausência real. Quando a mulher percebe que perdeu um homem que não corre atrás, ela tenta redescobrir a si mesma, mas nem sempre consegue. Ela perdeu o que tinha de melhor, mas só se dá conta disso quando já é tarde demais. Agora, não é mais ele quem espera. Agora, é ele quem seguiu em frente. Isso muda tudo. Ele é quem não responde, quem não se importa, quem não precisa provar nada. Agora ele é alguém que ela não pode mais alcançar. E esse, meu amigo, é o verdadeiro ponto de virada. Quando ele para de ser quem implora e passa a ser quem faz escolhas. Quando deixa de correr atrás e se torna inalcançável. Quando compreende que a liberdade emocional é o que realmente o fortalece. É nesse momento que o jogo muda de verdade. A maioria dos homens nunca percebe isso. Continuam presos em um ciclo repetitivo, mandando mensagens, insistindo, tentando convencer alguém a gostar deles. E quanto mais tentam, mais perdem. Perdem respeito, perdem dignidade, perdem a si mesmos. Tudo por medo de perder alguém que nunca foi deles de verdade. Mas aqueles que entendem como o jogo funciona, esses se destacam. São os que não voltam atrás. São os que realmente desaparecem, sem precisar. Não é sobre fazer cena ou lançar indiretas. Eles simplesmente vivem, se desenvolvem, se transformam. E é por isso que são lembrados, porque esses são os únicos que elas realmente respeitam. Há uma regra silenciosa que não é dita, mas toda mulher percebe. Elas não se atraem por aqueles que podem dominar. Elas admiram quem permanece firme. Elas desejam o que não podem controlar. E é por isso que, ao compreender isso, tudo muda. Você não implora mais por atenção. Não busca aprovação. Não precisa provar nada para ninguém, pois entende quem realmente é. A partir do momento em que você reconhece que é o prêmio, você para de agir como se estivesse pedindo migalhas. Você para de correr atrás. Você para de se justificar. Você simplesmente vive com autenticidade, com clareza, com propósito. Chega um ponto em que um homem para de correr atrás, não por orgulho, mas por compreensão, porque finalmente enxerga seu valor. E quando isso acontece, tudo muda.
O silêncio dele comunica mais do que 1000 palavras. A ausência dele pesa mais do que qualquer presença forçada. E ela percebe, sente que perdeu algo valioso, algo que pode nunca mais encontrar. Você não precisa ser perfeito, apenas precisa ser firme, só precisa parar de implorar pelo que deveria fluir naturalmente. Quando você se posiciona, quando se torna menos acessível, quando decide que não vai mais se submeter, você se transforma no tipo de homem que ela nunca esquecerá. Agora preste atenção. Se essa mensagem ressoou em você, se sentiu que isso era o que precisava ouvir, então você precisa ir além. Inscreva-se agora no canal A Sabedoria Oculta. Aqui, a verdade é exposta de forma direta, sem enrolação ou romantismo barato. Aqui, você aprende o que poucos tiveram coragem de revelar. E se você quer dar o próximo passo na sua transformação como homem, o link do meu produto está no primeiro comentário fixado. É para quem deseja romper com a dependência emocional e assumir o controle de sua vida. Então comente: eu sou homem de valor. Inscreva-se no canal e acesse o link no primeiro comentário. A partir de agora, ou você vive correndo atrás ou aprende a ser o homem que elas jamais conseguem esquecer. Te vejo no próximo vídeo. E assim, chegamos ao final da nossa jornada pelo fascinante mundo do estoicismo. Espero que você tenha encontrado insights valiosos que possam transformar sua maneira de pensar e enfrentar os desafios da vida. Lembre-se, a sabedoria estoica nos ensina que não podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas podemos sempre controlar nossas reações e atitudes. Ao aplicar esses princípios, você se tornará mais resiliente e equilibrado, capaz de enfrentar qualquer tempestade que a vida lhe apresente. Se você gostou do conteúdo de hoje, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal A Sabedoria Oculta para mais vídeos que irão enriquecer sua mente e sua vida. Estamos aqui para crescer juntos, então deixe um comentário transformador abaixo, compartilhando como o estoicismo impactou sua visão de mundo. E para aqueles que desejam aprofundar seus conhecimentos, não perca a oportunidade de adquirir o nosso e-book, Domine o Estoicismo, que está repleto de ensinamentos práticos e reflexões profundas. O link está no primeiro comentário fixado. Invista em você mesmo e comece sua jornada rumo à sabedoria hoje mesmo. Nos vemos no próximo vídeo.